Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Vamos à beleza da seguidora que mandou o nome dela para a história de hoje. Alicia, idade 29 anos, tradutora. É importante deixar claro que eu já morava no Japão sem a ajuda de ninguém, tá? Então tudo eu conquistei sozinha, casa, trabalho. Eu não tava querendo ir pro Japão, conseguir um homem que fizesse isso por mim, não. E foi total uma fuga do Brasil, porque as experiências que eu tive aqui, isso que eu tive no Brasil, tanto com a minha família como em relacionamento, não deram muito certo. Então eu quis meio que desaparecer de todo mundo. Eu tinha uma irmã que era adotada e ela tinha vários problemas ligados a ser psicótica mesmo. Ela fazia coisas a ponto de querer acabar com a minha vida. E os meus pais ficavam em cima do muro, perdoavam ela, não tiravam ela de casa e eu acabava sofrendo fisicamente e emocionalmente. Ela quase conseguiu tirar a minha vida e a minha mãe ainda conseguiu reverter isso como se tivesse perdoado e que se fosse certo eu ficar do lado dela e não era, eu estava correndo risco. Então meio que eu falei, vocês escolhem, ou ela ou eu. Óbvio. E eles escolheram ela porque eu simplesmente saí da situação. Com isso, eu acabei perdendo o grande amor da minha vida, porque ela fez algumas coisas na frente do cara que eu amava muito. Ele também me amava, mas ele não pôde suportar o tipo de situação que acontecia. E eu não julgo ele por isso. Parece até coisa de filme, mas ela chegou até a deitar onde ele estava deitado, óbvio, depois que ele dormiu, pra eu ver, pra que eu ficasse mal achando que ele estava me traindo. E aí ficava aquela coisa, no começo deu achar que ele estava me traindo, mas depois com as coisas que ela fez comigo e batia muito o que ele colocava como prova, eu via que não, mas foi tudo desgastando e eu só quis fugir de toda essa situação. Pra bem longe, pro Japão. Quando eu já estava melhor emocionalmente, até porque eu trabalho no Japão, a carga horária é bem pesada, não tem muito como você pensar, né? Mas eu também me trabalhei com psicóloga e me deu uma vontade de conhecer pessoas, de criar um meio social que eu nunca tive, porque essas coisas que aconteciam com a minha irmã era desde que eu era muito pequenininha. Ela simplesmente queria o meu lugar e ela conseguiu. Então lá fui eu, na caça de aplicativos que eu achava que poderia funcionar. E no começo, gente, eu fui nesses conhecidos, né? No Tinder, essas coisas aí, né? Mas assim, parece que no Japão, esses que são mais conhecidos aqui no Brasil, são aplicativos que eles vão só para dar no pelo, sabe? E eu não queria isso, eu queria conversar, fazer amizade, quem sabe depois ter até alguma coisa a mais. Eu sentia falta, assim, de ter um relacionamento, de ter um homem na minha vida. Então eu comecei a caçar aplicativos de lá mesmo, descobri que eles têm um WhatsApp lá que chama Line, alguma coisa assim, em que tivesse mais essa coisa de amizade. E aí, gente, eu achei um aplicativo que é por chamada de vídeo. Você faz chamada de vídeo com a pessoa. Você entra no aplicativo e aí já aparece assim as pessoas para você fazer amizade, mas assim, começar a conversar na chamada de vídeo. E aí apareceu, o primeiro que apareceu que a gente já tava na chamada de vídeo era um lutador de sumô. Era um lutador de sumô. Eu achei que não ia ter nada pra conversar com o cara. E daqui a pouco o cara tava conversando como que era a alimentação dele, como que era o treino, e eu tava, assim, me envolvendo, não sentimentalmente, mas tava interessante saber sobre a vida dele. Só que, gente, acho que deu uns 6 minutos, ele falou, ah, então, tchau, né? E eu, então tchau, por quê? A conversa tá legal, a gente não pode conversar mais? E aí ele falou, ué, você não sabe que esse aplicativo aqui é só 7 minutos de conversa. E aí no que ele falou isso, pum, apagou o vídeo e eu falei, ué, mas por que apagou o vídeo? Aí que eu fui entender, conversando com outro, que você só tinha 7 minutos de conversa na chamada de vídeo e depois que apagava, você perdia o contato da pessoa, não tinha mais como fazer contato. Aí eu fiquei, gente,
Mas e se é uma pessoa que eu gosto, como é que vai acontecer? Gente, eu sei que nesse aplicativo eu conversei com bombeiro, policial, com professor. Nossa, eram todas as profissões possíveis. Ia rodando, rodando, e como era só 7 minutos, eu ficava até meio às 11 às vezes. Até que apareceu o Kenji. Kenji, idade, 39 anos, cirurgião plástico. Quando eu olhei pro Kenji, gente, ele era aquele tipo nerd bonito. Não era aquele nerd abestalhado, não. Sabe? Um homem muito bonito, com aqueles óculos que chama atenção. E aí eu já tava desesperada porque eu já sabia que era 7 minutos. Mas de acordo com o Kenji, ele não sabia que era só 7 minutos. Então ele não se preocupou em passar o contato pra mim. E no que eu fui pedir o contato pro Kenji, simplesmente travou e caiu antes do tempo. E eu fiquei sem o contato dele. Foi um homem que eu olhei no olho, eu sabia que que a gente ia ter alguma coisa junto. E aí eu fiquei desesperada porque não tinha como achar ele, a não ser que eu ficasse naquele aplicativo. Gente, eu comecei a entrar naquele aplicativo várias vezes, perder noite de sono, na expectativa de encontrar ele de novo numa chamada de vídeo. E isso só aconteceu com 4 dias entrando no aplicativo em horários diferentes. Quando eu vi que era ele, eu dei um grito, eu falei: "Me passa o seu contato agora, porque eu sinto que eu preciso muito conversar com você". E aí ele passou o contato dele, deu certo e a gente começou a conversar pelo Line. Eu confesso que eu fiquei um pouco desconfiada quando eu fui para conversar com ele no Line, né, que era igual o Whats, porque lá ele tava com uma foto de sapato no perfil. E qualquer outra rede que ele me desse, ele tava com essa foto de sapato. E a primeira vez que a gente conversou na chamada de vídeo, eu vi o rosto dele rápido assim, mas depois ele deixava a câmera para a parte da mesa, do teclado, ele nunca deixava pro rosto dele. E aí eu fiquei em dúvida, será que é um moço bonito que eu vi de relance na primeira chamada de vídeo? Porque eu não sabia nem que o nome dele era Kenji, para vocês terem uma ideia, porque ele colocava só a letra K e o sapato. Aí, se em qualquer outra rede social, só tinha a foto da comida, a foto da mão, uma parte da armação do óculos, mas nunca ele inteiro. E vai, eu tava com medo, podia ser, né, algum doido. Mas lá no Japão eu aprendi que a maioria deles colocam essas fotos assim, porque eles têm medo de que sejam reconhecidos por alguém no trabalho, de ter vergonha de estar no aplicativo, né? E também porque eles têm medo de que clonem as imagens dele, a identificação, que peguem o nome, façam alguma coisa. Eles são todos assim, pé atrás. Então, a maioria nunca se identifica logo do começo. E das tentativas que eu tentei conversar com os caras, eles nunca me chamavam para sair. O Kenji foi o primeiro. Aí eu fiquei com o coração lá na boca, né? Eu não tinha experiência. Eu lembro dele ter marcado numa estação, alguma coisa assim. E aí eu fui, eu nem sabia muito bem como que era lá. E aí ele falava que tinha chegado, mas eu rodava, rodava, não encontrava ele. E ele perguntava: "Onde que você tá?" E aí eu mandava e ele falava que ia até o lugar, mas que não me achava. Aí quando ele me mandava foto, ele estava num lugar na região, na estação mesmo, mas era diferente da onde eu tava. Aí eu comecei a andar, ele começou a andar, eu sei que nós conseguimos ficar perdido mais ou menos uns de 30 a 1 hora tentando encontrar o outro, até que ele virou e falou: "É melhor você ficar quieta no lugar que você tá e eu vou atrás de você". Gente, eu já tava suando, tremendo, a maquiagem já tinha ido pro ralo, o cabelo já tinha desmanchado as voltas que eu tinha feito. O cabelo já tinha desmanchado as voltas que eu tinha feito. Eu já não tava mais me achando bonita e achei que ele poderia estar nervoso, porque não sei se ele ia ter paciência de tanto tempo a gente tentando se encontrar e andando em círculo e não se encontrava. Até que ele chegou. E eu fui de brasileira querer tocar, né? E eles não têm essa coisa de tocar a mão, de dar beijo, nada. Aí ele deu uma afastada, aí eu dei uma afastada também. E ele
ficou assim olhando meio que hipnotizado pra mim e falou: "Nossa, eu nunca tinha visto uma beleza igual a sua". E parou. E fomos andando, fomos comer, fomos conversando, e o nosso papo não parava. E a cada frase do nosso papo, ele trazia algum elogio pra mim, sabe? "Nossa, mas você é muito corajosa de vir sozinha para o Japão. Nossa, mas que bom que você conseguiu. Você tem essa facilidade de transmutar coisas ruins. Você parece uma mulher muito inteligente. Eu não consigo tirar os olhos dos seus olhos". Ele sempre estava falando alguma coisa assim. Ele me elogiou, me encheu minha bola tanto. Eu falei, nossa, esse é o cara que vai me pedir em namoro. Ele tá conectado comigo, é capaz da gente até ter uma família junto. Eu não sei explicar, mas ele foi me cativando em cada coisa que ele falava de mim. Eu lembro que na hora de ir embora, ele não queria ir embora, mas tinha que ir porque ia acordar cedo, tinha outras coisas para fazer. E ele ficava repetindo: "A gente vai se ver de novo. Eu vou te mandar mensagem. Eu quero muito ir mais além com você". Ele me mandou mensagem no outro dia. Ele marcou um outro encontro e ficava, e silenciou. Eu falei: "Ok". Só que aí ele não mandava mais mensagem durante o dia, ele só marcou o encontro, e eu lembro que passou uns 4 dias, estava chegando perto do encontro, e eu falei: "Vou mandar mensagem para ele". Mandei, ele não me retornava. Ligava, ele não me respondia. Falei: "Que estranho, será que tá tão ocupado assim? Amanhã com certeza ele vai mandar alguma coisa". Também não mandou. Fui conversar com umas meninas que eu conhecia no Japão, e elas me falaram que no Japão tem uma coisa que é assim, eles usam uma máscara no primeiro encontro. Então, eles não falam a verdade. Eles elogiam, 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 mas isso nem sempre é real. Tem muito que depois desaparece, que não quer nada. E eu fui ficando com aquilo na cabeça, falando: eu não acredito que esse cara fez isso comigo. Porque do jeito que ele fez pra mim, parecia muito real. Só que deu assim, um dia antes do encontro, ele me mandou mensagem falando que ia ter que trabalhar muito, que estava muito corrido e que não ia dar para ir. Eu falei, tá bom, achando que ele já ia falar qual é o próximo dia que a gente vai se ver. Só que ele não falou mais nada. E aí eu falei, eu não acredito que ele me enganou desse jeito. A minha vontade era falar muito na cabeça dele. Eu segurei 2 dias, mas depois eu peguei o telefone e falei muito na cabeça dele. E ele não respondia nada, falando que ele não tinha o que falar, porque ele achava que eu tava pressionando muito, que eu tava sendo muito intensa, mas era ele que tinha feito a declaração da declaração, que eu nunca, ninguém tinha falado tudo que ele falou pra mim, e como que esse encanto todo foi embora, então que ele era um falso. Foi uma briga que só eu falava no telefone e ele acabou desligando. Ele não me contou com que ele trabalhava, ele não me falou o nome dele, continuei colocando lá a letra K. Ele não me falou onde morava, ele foi super humilde, achei que era um rapaz que de condição assim bem ruim, mas ele tinha me tratado bem. E isso não saía da minha cabeça. Eu comecei até a sonhar noites e noites. Às vezes eu tava fazendo as coisas de estudar e do trabalho e me vinha na cabeça aquele dia que foi um dia muito mágico pra mim. Nisso eu voltei pro aplicativo do vídeo e aí eu não conseguia mais ficar nem 2 minutos conversando com cara nenhum, porque simplesmente nenhum deles tinha encanto como Kenji. De repente, assim, eu vi uma movimentação na rede social dele. E assim, ele sumiu pra mim, mas nas redes ele tava lá. E eu fiquei com medo também de mandar mensagem nas redes e ele me bloquear. Então, pelo menos eu ficava observando ali de longe. Eu posso dizer pra vocês que sim, eu tava obcecada, porque era aquela coisa assim, sabe quando a pessoa não quer e aí você quer? Mas porque ele também tinha dado o primeiro gatilho, ele tinha feito toda uma coisa, mesmo que só no primeiro encontro. E aí eu fui observando que assim, não tinha nada muito assim nas redes deles e começou a ter. Ele começou a postar vídeos e aí aquele homem simples não existia ali nas redes. Ele tava assim mais arrumado, até de terno, parecia uma outra pessoa. E não demorou muito tempo para aparecer uma mulher. Ele casou com uma japonesa.
Ou seja, aí eu comecei a entender tudo. Aí, gente, eu ficava fissurada nas redes sociais dele e dessa japonesa. Só que as redes da japonesa, depois de um tempo, desapareceu e aí postava-se tudo nas redes dele. E era assim, os melhores lugares comendo, e eram as melhores viagens, e foi o melhor casamento, e tudo era com muito luxo. Eu pensava que era ela que tinha dinheiro, que por isso ele escolheu casar com ela e parou de falar comigo, porque antes ele era um cara humilde. Eu não entendia como que tinha sido toda essa transformação dele. E ele não postava nada, ele era super discreto. Isso tudo mudou. Depois de uns meses de muito sofrimento, porque eu sofria, gente, porque era ele com flores e ela, parecia um casal todo perfeito, e a casa, aquele branco de rico, aquela coisa moderna, nada fora do lugar. Eu olhava tudo aquilo e falava, vai, podia ser eu que tava vivendo. Gente, eu não conseguia me desconectar do homem. Em vez de eu partir para outro, viver, não, eu fiquei ali grudada. Eu acho que eu joguei energia negativa assim nesse moço, porque depois ele desapareceu de novo por um tempo. Eu sei que nessa época que ele tava postando, ele não tava em Tóquio, ele tinha ido para outro lugar. E aí passou mais ou menos umas 2 semanas e ele veio a postar novamente, só que agora em Tóquio, e eu percebi que era mais sozinho, cada vez mais sozinho. E depois voltaram as fotos de sapato, armação, luva, e já não se tinha mais a mulher ali em lugar nenhum. Também não se tinha mais nenhuma rede da mulher. A mulher desapareceu. Esqueci de falar que eu tive, né, o surto de ligar pra ele e tal. E depois de um tempo, quem entrou em contato comigo foi essa mulher dele, essa esposa que já não aparecia mais. Ela que entrou pra me avisar de que ele seria um homem casado. Ela fez questão de me avisar isso. Parece que ele que tinha mandado. Parece que era legal viver sofrer naquele momento. Aliás, desde a primeira hora que ele desapareceu, né? Não sei qual era o prazer. Não sei qual era o prazer que ele tinha, porque eu era uma desconhecida que ele só tinha encontrado uma vez. Aí a gente entra naquela história. O homem volta? Volta. O Kenji voltou. Na maior cara lavada pra vir falar comigo. E eu sou muito de guardar as coisas e de ser vingativa, né? Tudo que ele falava eu ia atacando na cara. Ah, mas você sumiu. Ah, mas você fez a mulher me ligar. Mas você sentiu prazer com isso. E até eu chegar pra falar. Eu cheguei, teve uma foto. Não dá pra eu confiar em você porque eu vi lá que você postou que você estava até com a mão na barriga da mulher. Pra mim, ela estava grávida. A próxima coisa que eu ia ver era um bebê. E de repente tudo desapareceu. Você tem um filho com ela? Eu quero que você fale tudo. E ele foi, assim, dando argumentos e detalhando. E explicou que, na verdade, ele tinha casado com ela porque ela tinha engravidado sem falar com ele. Ela sempre ficava com essa coisa de querer ter filho. Ele tinha uma relação mais aberta com ela, por isso que ele foi me conhecer, porque ele também já estava querendo pular fora disso. E quando ele avisou ela que ia pular fora, ela veio com o recado de que estava grávida, então ele resolveu assumir, porque a mãe, o pai, todo mundo achou que era melhor assim. E nessa de assumir não deu certo, porque eles já não combinavam, porque ele já queria pular fora. E ela disse que só tinha engravidado para que eles ficassem juntos. E quando eles ficaram juntos, ele disse que ela tirou a criança. Não que foi natural, perdeu naturalmente, não. E que isso tinha feito com que ele quisesse se separar dela, porque ele não conseguia olhar para a cara dela e lembrar que ele tinha feito, que ela tinha feito isso com a vida do filho dele. Foi uma história um pouco difícil de engolir, mas eu estava muito envolvida e eu queria já há muitos meses. Eu ficava fissurada, olhando, querendo mesmo ficar com ele. Então eu fui acreditando em tudo que ele estava contando, mesmo que não fosse verdade. E aos poucos ele foi tendo o meu perdão e a gente foi virando um casal. Sim, a gente começou a namorar e foi muito gostoso o início. Não tinha problema nenhum. O problema veio mesmo depois que a gente casou. Eu dei uma acomodada depois de um mês na questão da alimentação, que era uma coisa que eu controlava, que eu gostava de fazer exercícios. E lá no Japão tem uma questão de você medir, né? O corpo, a barriga, tal, para ver se não passa lá um número específico. Se passar esse número específico, quer dizer que você tem que se cuidar e que eles têm que ficar em cima disso na questão da saúde. E no meu caso,
o meu número, né, da medida lá estava passando, e para ele eu já estava sendo vista como uma das mulheres mais gordas da face da terra. E ele não se sentia bem com isso, tanto que ele realmente falava comigo todos os dias e estava preocupado com a minha alimentação e com tudo, porque eu tinha que voltar. Eu esqueci de falar o principal para vocês. Que como que o Kenji, que era aquela pessoa simples, tinha virado aquela coisa toda no Instagram, que na nossa cabeça aqui, né, que eu tava focando com vocês, era a mulher que tinha dinheiro. Era o Kenji. O Kenji nada mais, nada menos era do que médico, cirurgião plástico. Ele escondeu tudo isso porque ele dizia que as mulheres chegavam nele por interesse e que eu fui uma das poucas que passei dessa fase, porque eu lutei para continuar com ele, mesmo vendo uma imagem de um cara que era muito simples. Que por isso, depois de tudo isso que aconteceu com essa mulher, que ele acha que ela fez essa coisa do filho também para, né, ter, também para ficar perto dessa parte financeira que ele tinha, ele logo veio na cabeça a imagem da minha pessoa, porque foi uma das únicas que passou nesse teste de ser um cara super humilde, de querer ele dessa forma, mesmo ele sumindo, com tudo que aconteceu. Então, era como se eu tivesse ganhado muitos pontos. E por isso que o nosso relacionamento estava indo muito bem, chegou até a sermos marido e mulher. E começou a desgrenhar aí nessa parte física, porque ele era muito focado em que a mulher dele tinha que estar em uma condição muito boa. E isso começou a me dar medo, porque eu fiquei insegura de perder esse homem, né? Ele já tinha se separado uma vez de uma, ele não tinha medo de se separar se os objetivos dele não fossem alcançados. E me começou assim a titubear, será que esse homem vai começar a olhar para outra? Eu preciso cuidar de mim mesmo. E a gente deu uma esfriada assim no relacionamento, conforme eu fui ganhando peso. Mas ele viu o meu esforço e eu achei que isso não era suficiente para ele voltar a ser o homem caloroso que estava no início. Mas foi sim, gente, porque ele não só voltou um homem muito caloroso, como ele me deu um presente. Ele falou assim: olha, eu vou te colocar numa cama, mas não vai ser para fazer amor com você. Você vai dormir, eu vou te dar o melhor presente que um homem poderia dar para uma mulher. E ele, a gente fez os exames, tudo, e na verdade ele me deu um par de silicone. Ele não deixou eu saber o tamanho que se ia colocar, porque ele que tinha a visão e ele queria que fosse surpresa. Eu sei que eu acordei assim, me sentindo tão linda, apesar de ter passado por um pós bem complicado. Ter um marido, imagina, um marido para arrumar tudo em você a hora que você quiser. Daí eu fui emagrecendo e foi ficando algumas dobrinhas, algumas partes mais moles. E ele nem me perguntou se eu queria, ele simplesmente foi cuidando de mim. Só que o que aconteceu? Eu não percebi que eu tava vivendo pros caprichos desse homem, pros caprichos no sentido assim, de ficar fisicamente bonita para ele. Mas com essa questão de cirurgia, o treino e depois tirar também as gordurinhas, eu acabei, gente, que eu não tinha emprego, eu não tava estudando, o foco era só esse. Aí eu cheguei num ponto lá que tava bom fisicamente e não tinha para onde ir trabalhar, o que fazer. Eu tava bem perdida já há um tempo muito parada. E ele crescendo como um médico maravilhoso que era, mas eu senti que eu tava ficando para trás e sem buscar nada para mim, que era só para eu ficar ali para que ele admirasse. Com isso, eu comecei a ficar depressiva. Eu comecei a ficar mal, eu tentei tentar alguns trabalhos ou estudar algumas coisas, mas
parecia que eu não ia conseguir, porque sempre tinha que ter a coisa da alimentação, da academia, da roupa, da maquiagem, de tudo que ele queria que eu fizesse, e às vezes ele me envolvia de uma forma que não me dava tempo de eu correr atrás de fazer uma entrevista, tinha que faltar na entrevista. E aí eu fui ficando muito tempo parada, as pessoas já não queriam me pegar mais para fazer as coisas, tinha que fazer um curso e se especializar em alguma coisa. Eu sei, gente, que eu fui ficando depressiva a ponto de engordar tudo de novo. E com muito medo de ser largada. Nisso ele deu uma ideia que não era necessário, porque eu tô falando aqui, gente, de engordar, mas não é aquela coisa mórbida. É uma pessoa mais rechonchudinha, sei lá, vestia uns 48. E ele viu que não ia mais dar com a questão de exercício, de alimentação, porque eu tava ficando parada na cama e ia crescendo mais, e só comia e não queria sair na rua e não me movimentava, e ele já não vinha mais para fazer amor comigo, que ele propôs, junto com um amigo dele, de fazer uns exames e partir para a tal da bariátrica, que é uma cirurgia que você faz quando você tá num estado bem, né, que você não consegue ali reverter a gordura. Mas ele falou que ia ser um modo mais rápido e objetivo de eu conseguir aquilo. Eu não tava querendo fazer e eu comecei a fazer as coisas por ele querer. E ele ainda cogitava que, se essa não desse muito resultado, de fazer uma segunda, o que é quase impossível um médico aceitar de fazer mais de uma vez. Eu tava com medo, eu achava que não era necessário, eu queria a minha vida profissional, mas mesmo assim eu tinha medo de não ter mais ele como marido. Então eu continuei seguindo as coisas de beleza que ele queria fazer comigo e me remeteu à ideia de como aquela mulher que eu via que estava com ele mudava o rosto, os traços do nariz, a boca, os olhos, como ela sempre estava mudando alguma coisa. Será que era ela que estava mudando ou era ele que estava envolvendo e dando pitaco, igual ele estava fazendo comigo? Até aí parece leve para vocês, porque já rolou uma invasão no meu corpo, que eu não sei se vocês entenderam como foi escondida e inconscientemente. Mas o pior ainda tá por vir. Com tudo isso, eis que foi muito demorada, tá? Eu tô falando de mais de um ano, essa questão da recuperação da bariátrica, e pelo menos ele cuidava dessa parte, mas ele foi achando outros defeitos em mim. E o pior defeito foi que eu me recuperando, com o corpo já, né, mais no lugar, a gente foi pra ter relação. E ele disse que tudo em mim tinha emagrecido, menos lá, na frente. E que a gente teria que cuidar disso. Quando ele falava assim, eu já sabia que era cirurgia. E ele já não estava me perguntando se eu queria, não. Ele falava que tinha que resolver. Só que dessa cirurgia de tirar um pouco da gordurinha ali da frente, pra ficar mais sequinha e mais ajeitada, ele foi meio que querendo modelar tudo ali, porque ele também dizia que me daria um presente. E esse presente foi no Natal que ele abriu assim pra mim, que ele veio e falou: meu amor, eu vou te deixar mais fechadinha, eu vou te deixar menina de novo, vou te deixar mocinha. Olha só que presentão que seu marido vai te dar. Além de já dar uma recuperada, uma subida de silicone, você ainda vai virar, vai praticamente ter um ímã, ter de novo aquilo ali fechado pra gente tirar a sua pureza. Não é maravilhoso? E sabe quando você não tem mais resposta, mas você também não foge da situação? Eu não sei de onde que vinha esse medo todo de perder ele e de ir aceitando essa coisa uma atrás da outra. E também porque quando ele falava, quando ele olhava pra mim que ele falava, eu me via muito, muito, muito feia.
E depois que ele fazia, ele ficava tão feliz e me elogiava tanto, que eu me sentia tão maravilhosa, mas aquilo não durava muito tempo até a ideia dele fazer alguma outra coisa em mim. E aos poucos eu fui percebendo que a loucura não era só comigo, porque ele teve alguns problemas, do Bing Ling já não tá funcionando muito bem, e ele logo correu para colocar como se fosse uma estrutura, um instrumento de borracha, alguma coisa assim, que ia ajudar, de silicone. E aí ele tava vendo para fazer, e aí algumas noites ele quis testar coisa de borracha em mim para ver se ia dar o mesmo resultado, se eu gostava, sendo que seria uma coisa que seria inserido dentro do Bing dele, mas ele queria usar aquilo fora. Já foi virando uma loucura que eu vi que a cabeça dele não tava boa. Mas nisso eu fui aceitando fazer essas reformulações e esses apertos lá né, na frente, a ponto de que não tinha mais o que mexer, não tinha mais o que melhorar, o que piorar. E isso só piorava a minha condição física, só piorava a minha depressão, só piorava a minha tristeza. Era coisa de ficar feliz uns dias depois da cirurgia e depois já ficar no fundo do poço de novo. E aí o que não me fazia fugir disso é porque eu não tinha força nem para eu me mexer. A minha depressão ela chegou num grau que ele falava assim, eu falava assim, e aí ele me levava para aquilo, depois eu voltava para o quarto e ficava ali praticamente como uma boneca que estava toda moldada, toda estruturada, mas que não se tinha vida própria, que não se tinha pensamento próprio, que não conseguia ficar feliz, parecia que até o meu coração estava sendo plastificado. Parecia que até o meu coração estava sendo plastificado. Até um dia que ele resolveu fazer uma última cirurgia lá na frente de novo. E essa ele nem me perguntou se eu queria fazer ou não. Quando eu vi, eu já estava dopada, já estava indo para fazer. Ele tinha essa habilidade porque tinha grandes grupos de médicos e ele também era. E ele apertou, afinou, diminuiu tanto dessa vez que eu comecei a ter complicações. As complicações vieram na hora de fazer o número 1, também na hora de fazer o número 2, a ponto do líquido vermelho começar a sair ali quando eu fosse fazer alguma coisa. Nisso já não tinha mais como onde eu correr, já não tinha mais como melhorar, não tinha como curar. Eu cheguei aí em alguns médicos que ele levou, porque ele viu que a coisa estava ficando feia, né? Das ideias dele, porque ele se sentia o senhor da medicina que podia chegar até o limite de qualquer cirurgia. E não era bem assim as coisas, né? Até que eu tive que começar a usar sonda. Então, imagina uma mulher que já estava com o corpo todo grande, inchado, na cama e ainda com sonda, porque ele me moldava e esse molde não durava, porque eu não tinha eu não fazia atividade física, eu comia muito de ansiedade. Ele olhou para um monstro que foi ele que criou, que ele que deformou do jeito que ele queria e que ele usava nas relações enquanto estava apertadinho, bonitinho, até a cor rosadinha que ele queria fazer, a pigmentação, a diminuição dos lábios, vocês não estão entendendo. Quando tava tudo desse jeito meio Barbie, ele usou eu depressiva ou não, eu me movendo ou não, só que eu não segurava, o meu corpo não segurava e respondia de outra forma, a ponto dele ver aquilo que ele criou, que não tinha como ele fugir da coisa horrível que ele tinha feito comigo, e vir a pedir o divórcio. Só que era ele que tinha construído aquilo e eu não ia deixar isso desse jeito. Eu parti para cima de ir atrás dos meus direitos. Só que eu tinha assinado, até as cirurgias que eu tinha feito dopada, que eu nem sabia, que ele me levava, que ele já não me perguntava mais, ele tinha autorização de todas com a minha assinatura e não era falsificada. Ainda não tinha acontecido todos os trâmites do divórcio. E eu não sei se ficar longe dele, se eu me olhar no espelho e não me ver mais. O que eu consegui, assim, reverter, eu
reverti, mas assim, já era tantas vezes que eu tinha feito cirurgia que eu não podia, né? E com uma bariátrica ainda, eu não podia. Eu tava correndo muito risco e aí era de vida, né? Por tudo que tinha sido feito em mim. Então eu tentei buscar naturalidade em tudo, na alimentação, nos exercícios. E estranho que quando eu me distanciei dele, eu já não tinha mais essa vontade, já não tinha mais essa vontade de ficar na cama, de ficar mal. Apareceu uma energia em mim que eu acho que ele sugava, porque antes eu não tinha. Quem me acolheu foi uma amiga lá no Japão, e graças a Deus ela era psicóloga. E ela me ajudou muito de eu tentar me reerguer. Mesmo não me reconhecendo assim, o corpo, não reconhecia, eu não conseguia olhar muito lá para baixo por causa de tudo que tinha acontecido, de como doía para fazer o número 1. Eu consegui voltar a ter uma qualidade de vida e de diminuir as dores, sim, eu consegui. E ao mesmo tempo que eu consegui isso, ele sofreu um acidente de carro. Ele não perdeu a vida, mas ele acabou ficando sem a perna. E ele veio atrás de mim. Quando ele me via como um monstro, ele me largou. Quando ele se viu como um monstro, ele achou que eu tinha obrigação de aceitá-lo daquele jeito. Não, gente, que perder a perna no acidente é virar um monstro, mas pro padrão estético e físico que ele tinha, ele achava que aquilo era um terror. E eu não posso dizer que foi vingança, mas foi a primeira vez que eu consegui falar não, depois de muitos anos de tudo que ele foi me envolvendo a fazer, mesmo sem eu falar um sim. Eu consegui me divorciar e eu tive alguns problemas assim, ainda tenho, né? Pelo que ele fez em mim. Desculpa, gente, eu não consigo descrever detalhadamente, mas eu acho que vocês podem imaginar. Procurem sobre cirurgia íntima, sobre apertar lá, sobre virar pura de novo. Lembrando que isso não foi feito só uma vez, sobre coloração, né? Deixar mais rosinha, diminuir lábios. Hoje eu consigo levantar, estudar e trabalhar. Hoje eu consigo levantar, estudar e trabalhar isso. Isso é a parte mais importante que eu sempre quis. Isso me deixa bem feliz, mais do que qualquer mudança física no meu corpo. Era isso que estava me derrubando. Eu não poder ter minha vida, minha individualidade, eu não poder sentir que eu posso fazer as coisas, que eu posso ter o meu dinheiro, além da minha beleza, além de um físico que tinha que ser formatado a cada mês. Eu tenho sim fraquezas, complicações, eu tenho que ter uma alimentação certa, dependendo de qual doença que eu pegar, pode ser muito grave, sim, eu tenho. Mas eu tô viva. Eu tô viva e recuperando a cada vez mais a minha vivacidade. Manas, isso começou, eu esqueci de colocar aí pra vocês na história, começou com um simples, ah, essa roupa tá um pouco pequena em você, você engordou. E eu não acho legal você comprar números maiores de roupa, eu acho que você tem que caber nesse número aqui. Foi assim que começou. Às vezes a gente escuta isso do homem, não que todo homem que fala isso vai chegar nisso, mas a gente acha que é é o gosto do marido, deixa eu fazer. E quando se trata do nosso corpo, a gente pode sim ter opinião de roupa e tal, mas a gente tem que prestar bem atenção no que está sendo ditado, se é um controle, se é um domínio ou se é uma opinião. É uma linha tênue que a gente pode cair quando a gente está buscando aprovação, estamos inseguras e temos medo.
de perder o parceiro. O medo de perder o parceiro faz com que a gente aceite coisas que talvez a gente jamais pensasse que poderíamos aceitar. Às vezes a gente precisa olhar no espelho e falar: caraca, olha como você é linda. A gente precisa se elogiar. Porque vocês perceberam que essa mana, ela se envolveu em tudo isso por pequenos elogios que o cara fez, que talvez ela nunca recebeu e ela nunca tivesse dado para ela mesma. Porque de repente, se ela tivesse essa autossuficiência, se ela tivesse essa coisa de saber que já era bonita, de saber já as qualidades que ele tinha elogiado e falado, quando a gente tem esse conhecimento, o cara ou qualquer outra pessoa vem falar, a gente fala: ah, eu já sei que eu sou. Ah, você é linda. É, eu sei. Isso não é ser orgulhosa, não. Isso é se amar. Então não vai ter não vai pegar daquele jeito de, ai meu Deus. Não vai conectar ela, porque o que aconteceu foi que ela se conectou a cada elogio que o cara dava. E aí ela só tinha importância, só se sentia bem se o cara elogiasse. E aí ele fez o que ele queria para dar essa migalha de elogio para ela. Nós somos lindas, não só lindas, inteligentes, batalhadoras. Independente de que outra pessoa fale isso, nós temos que entender que nós somos, nós nascemos assim. Isso vem das raízes das nossas mães, da nossa família. Não precisamos que o outro fale para sentirmos isso. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.